oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui reunidos para um novo Mimimi Cultural. Hoje com a presença de Mozart Dutra, do Clube de Cultura, e com Zeca Brito, que é o diretor do Instituto Estadual de Cinema e diretor do filme Legalidade. Vamos iniciar aqui com o Zeca Brito, ele nos contando por que essa opção por esse tema. Olha, eu estava te contando que, de alguma maneira, o Legalidade é um filme que vem no mesmo caminhar histórico, no mesmo lado da história de alguns filmes anteriores que eu havia feito e que, de alguma maneira, me levaram a esse período histórico, me levaram a querer pensar o que acontece antes da ditadura militar e o que é, de alguma maneira, preâmbulo para tudo que se viveu durante 21 anos no Brasil. Eu tinha feito um filme sobre o Tarso de Castro, chamado A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, jornalista gaúcho de Passo Fundo, que fundou e foi o editor do Pasquim, grande jornal da imprensa alternativa. E o Tarso, quando jovem, o grande momento de virada, a chegada da idade adulta para ele, se dá durante o episódio da Legalidade, quando ele, jornalista da Última Hora, vive, junto com o Brizola, todo o levante, né? Todo esse momento histórico muito bonito que o Rio Grande do Sul protagonizou. Então, fazendo a história do Tarso, e de alguma maneira eu fui me interessar por este episódio específico, chamado Legalidade. O meu pai, muito fã, muito apaixonado pelo Leonel Brizola. Sim. Tem um retrato do Brizola em casa. Legal. Sempre, em determinado momento, me disse assim, olha, tu vai fazer cinema, a grande história do Rio Grande do Sul contemporâneo é a história da legalidade. Sim. É a história cinematográfica que nós temos. Pela mobilização popular que ela teve, pela resistência que ela significou, a novidade que foi um levante através das ondas do rádio, a questão da comunicação. O Brizola se dá conta que a comunicação era um instrumento, era uma arma, que o microfone poderia ser a sua arma mais poderosa. E, através do esclarecimento da verdade, de trazer à tona aquilo que estava sendo escondido, né, de revelar toda a tramóia, toda a trama que militares e que o parlamento estava fazendo em 61 para tentar dar um golpe à Constituição brasileira naquele período. Para quem não sabe, em 61, em agosto de 61, o então presidente eleito Jânio Quadros renuncia à presidência da República e o vice-presidente João Goulart estava em viagem à China comunista, vendendo arroz, né, brasileiro, fazendo negócios para o Brasil. E cria-se toda uma conspiração muito parecida com o que a gente vive hoje, ou que se vive de tempos em tempos, de que havia uma sombra, uma ameaça vermelha, uma ameaça comunista com a posse do João Goulart, e se trama ali nos bastidores, na caserna e nos bastidores do parlamento brasileiro, um golpe. O Brizola, então governador do Rio Grande do Sul e também cunhado do João Goulart, toma para si a responsabilidade histórica, o rumo da história brasileira, e se rebela contra isso que estava acontecendo, se dá conta de que havia um golpe em curso. A primeira percepção dele de que havia esse golpe que estava sendo tramado quando ele percebe a censura, quando ele percebe o movimento de censura. Sim. Ele escreve um manifesto e manda para as rádios de Porto Alegre dizendo que o Jango estava bem e que estava retornando ao Brasil para assumir a presidência que ele era de direito. E as rádios que leem esse manifesto são fechadas pelo Exército. E com essa censura, ele percebe que havia uma coisa muito maior por detrás daquilo, né? Com a sonegação da informação, havia algo que estava se movimentando e que viria assombrar a sociedade brasileira. E aí ele requisita o microfone da Rádio Guaíba, que era a rádio que havia se negado a ler o manifesto dele. Então, um jogo, né, da história. Sim.
A Rádio Guaíba era um pouco mais conservadora na época, não quis ler aquele manifesto, então não foi fechada pelo Exército. Ele, se dando conta disso, manda requisitar o transmissor da Rádio Guaíba, né? leva para o Palácio Piratini, para o subsolo do palácio, para o porão do palácio, transforma a sua Secretaria de Comunicação na Secretaria de Segurança Pública, digamos assim, e lidera, através das ondas do rádio, uma revolução popular, né? Convoca a população aí para as ruas, convoca a população a se armar contra essa se armaram, ameaça. né? E se armaram. As pessoas pegam em armas e conseguem mobilizar o Exército brasileiro, né? Porque 120 mil homens do Terceiro Exército, maioria do Exército brasileiro, que é legalista por essência, porque o Exército brasileiro é o povo brasileiro, né? Claro. O verdadeiro Exército brasileiro tem consciência que a função do Exército é proteger a democracia, resguardar a Constituição, é proteger o povo brasileiro, né? E essa consciência o Brizola consegue despertar no Exército, que adere à legalidade, ao movimento da legalidade, e que consegue garantir a chegada do presidente João Goulart ao Brasil. Há um acordo, né, com o parlamento e se vive, o Brasil vive um período de parlamentarismo, até que um plebiscito depois é convocado e a democracia é restituída durante um período de 2, 3 anos, até que vem o definitivo golpe em 64. Mas esse movimento que o Brizola fez foi o último grande levante que o Rio Grande do Sul viveu, um estado que teve tantos levantes, né, contra o Império, Eu nunca vi povo tão guerreiro, né? Tão guerreiro, né? E foi um movimento muito bonito que acendeu a chama da democracia em toda a pátria, em todo o Brasil, todos os estados acabaram aderindo também. E viveu-se aquela. E o filme trata desses 15 dias assim, de utopia, de sonho, de resistência, de muita força, de liderança do governador Leonel Brizola e do povo brasileiro. Né? É uma história encantadora que, estranhamente, né, não foi contada, porque esses personagens, os protagonistas dessa história, todos eles vão ser perseguidos, depois torturados, alguns vão ser mortos em 64. Então, durante muito tempo, era incômodo falar sobre essa história, né? Principalmente porque ela é uma história de rebeldia, né? De que quando há a possibilidade de rompimento de uma hierarquia, quando se percebe a insanidade. Então, se você percebe que há uma ordem superior insana, equivocada, como foi aquele momento histórico em que havia uma ordem superior de bombardear a cidade de Porto Alegre, o Exército disse não. Vamos romper a hierarquia porque temos que ser conscientes, acima de tudo, e patriotas. E ressignificar o senso de patriotismo é uma coisa que o filme também busca. A gente falando em resistência, né, Mozart? Eu Sim. acho que tudo leva à resistência cultural quando a gente fala do Clube de Cultura. Como é a história do Clube de Cultura? Porque ela está entremeada, ela está aderente à cidade de Porto Alegre, com vários shows, vários espetáculos, várias palestras significativas, importantes. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos aqui da mesa e o pessoal que está nos ouvindo. Realmente, tu tocaste numa questão do Clube de Cultura que realmente é um espaço assim significativo na cidade de Porto Alegre, inclusive no estado. Historicamente, ele foi fundado em 1950 por judeus progressistas que nesse período estavam fugindo basicamente, famílias da Alemanha, né, em função da Segunda Guerra e também do nazismo. E como eles eram judeus, famílias de judeus progressistas, basicamente da linha marxista e anarquistas também, alguns. E aqui em Porto Alegre, no ano de 1950, eles fundam o Clube de Cultura com a intenção de ser um espaço de convivência, mas também de resistência no sentido político. Eles eram pessoas que não tinham ligação com a religião judaica, então, nesse sentido, eles não se sentiam confortáveis dentro de sinagogas, a história deles era outra, e eles precisavam ter um espaço para eles poderem conviver e discutir as questões de vida deles. As famílias, alguns recém estavam chegando a Porto Alegre,
e fundaram esse espaço. Inicialmente era um espaço só para judeus, porque realmente eles fundaram. Porém, na década de 60, 10 anos após, exatamente no ano de 1960, eles fizeram uma grande assembleia, na época, e liberaram, abriram o espaço para pessoas que não eram judeus. E sempre com esse foco na questão política, na questão cultural, fazendo da cultura uma ferramenta de resistência. E o Clube de Cultura, nesse período, foi extremamente atuante na cidade. O Zeca estava falando desse período aí da ditadura, dessa coisa toda, e a gente sabe, né, eu, pessoalmente, tive contato com algumas pessoas que eram do início do clube, principalmente o seu Hans Baumann, que morreu agora há 3 anos atrás, acho que sim, 3 anos, se eu não me engano. E eu tive muito contato com ele e ouvia muita história dele contando. E ele contou uma vez uma história nesse período da ditadura militar, que ele disse: nós fomos visitados pela polícia, mas eles já sabiam que isso ia acontecer e estrategicamente, eles tiraram todo o material, né? Ele mesmo diz subversivo, como se dizia na época. E esse material foi retirado do clube, atas que constava nome de pessoas, porque isso era uma arma, digamos, uma ferramenta para eles perseguir quem olhava as atas e ia saber quem eram as pessoas que frequentavam, quem é que fundou esse negócio. E esse período é um período muito forte como o Zeca está falando, de combate principalmente ao comunismo, né? E eles eram escancaradamente progressistas, anarquistas, comunistas. Então, certamente, eles seriam presos, né, perseguidos. Então, eles tiravam esse material e maquiaram o espaço com revistas de fotonovela, de gibis, e botaram uma mesa de ping-pong para disfarçar. Diz que chegou lá a polícia repressiva da época e olhou: não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso é um alarme falso, isso aqui não traz perigo nenhum, as pessoas estão aqui brincando, lendo revistas, não tem problema nenhum. E aí passou-se um período, eles meio que talvez se aquietaram, talvez, né, no sentido de deram uma baixada na bola, né, e o tempo foi passando, mas assim mesmo, no período da ditadura, eles continuaram fazendo as atividades. Exatamente nesse período, ficaram sabendo que o Vinícius de Moraes estaria em Porto Alegre, e eles foram de encontro ao Vinícius de Moraes e pediram para ele fazer uma palestra. Ele disse: tá, mas fazer uma palestra, mas o que eu posso falar agora? Porque tempo fui caçado, eu era embaixador e fui caçado, fica difícil eu falar. Não, mas pode falar as coisas usando metáforas. Ele disse: tá bem. Aí disse que o pessoal lá achava que ia umas 50, 100 pessoas. Disse que tinha 600 pessoas para assistir o Vinícius de Moraes. São todos direitos. E se consta também que passou Fernanda Montenegro, Barão de Itararé, pessoas assim de todas as áreas da cultura passavam por lá. E tem gente que acha: na década de 70, 80, o clube fechou. Não, ele nunca fechou. Ele só talvez tenha diminuído um pouco as atividades, mas ele nunca fechou. E agora, a partir, eu acho que mais ou menos dos anos 2000 para cá, ele deu assim um boom, a coisa veio de novo, cresceu, e hoje está assim, um espaço extremamente bem frequentado, muita atividade, muita música. A gente passa, de vez em quando, documentários, né? Tu que é de cinema, a gente até gostaria de passar o Legalidade lá.
E assim, tem debates, tem cursos, tem roda de conversas, tem muita coisa acontecendo lá. Então, tá. Zeca, tu estás como diretor de um importante segmento, né, da nossa sociedade, da nossa cultura do Rio Grande do Sul, que é o IECine. Como é que tu estás desenvolvendo o trabalho, quais são os teus projetos? Dizer, meu pai, durante muitos anos, como ator e diretor de teatro e sindicalista, contou com o Clube de Cultura como espaço de atuação e de Sapira Brito, nos anos 70 e início dos anos 80. Citado lá. Sapira Brito é meu pai. Conheci teu pai. Eu acho que no Teatro de Arena. No Teatro de Arena, muitos anos. Eram 2 espaços, né, de resistência, De Teatro de resistência. Arena e o Clube de Cultura. Nunca pensei que fosse teu parente. Isso, Zeca Brito, eu sou filho do Sapira Brito. Isso, Teatro de Arena. Isso aí. Interessante. E aí? Bom, meu pai teve um lado de política sindical e de gestor público. Acho que daí vem a minha inclinação para esse ano de 2019 aceitar esse desafio, chegando na tua pergunta, de assumir um órgão público que é responsável pelas políticas do setor audiovisual do Rio Grande do Sul, que é o Instituto Estadual de Cinema, é um órgão da Secretaria de Estado da Cultura. Secretaria esta que no ano de 2019 foi refundada, né, pelo governador Eduardo Leite e convidou a secretária Beatriz Araújo para assumir, a produtora cultural Beatriz Araújo para assumir a secretaria. Então, ela me chamou por conhecer o meu trabalho, né? Então, acho que também é uma responsabilidade que eu tenho com ela por ter me dado essa confiança. Não tenho nenhuma ligação política, né, para estar ali, mas sim uma questão mesmo do audiovisual, que é uma pauta que eu tenho, nesse ano de 2019, tentado entender mais profundamente como ela tem se colocado dentro desse sistema que é o Brasil e que são as políticas públicas. Num momento muito difícil para o audiovisual brasileiro, nós estamos vivendo um momento onde muito daquilo que foi conquista de classe setorial está sendo sistematicamente desconstituído. Isso é muito preocupante. Por isso, eu também me senti na responsabilidade histórica de, quando recebi esse convite, de aceitar, porque a gente vive um momento onde a gente critica muito, mas como que a gente pode fazer dentro do próprio sistema para fazer com que as coisas sigam respirando e acontecendo? E a secretária Beatriz Araújo tem me dado muita liberdade, né, dentro daquilo do entendimento dos limites do Estado, para criar, para propor coisas. E acho que o ano de 2020 vai ser um ano em que nós vamos poder, lá no Instituto Estadual de Cinema, colher aquilo que a gente plantou nos últimos 4, 5 meses em termos de projetos, de ideias. Então, o Instituto, eu acredito que ele tem 3 dimensões. Uma dimensão humana, uma dimensão cidadã, que é social, que é territorial, que é levar a cinematografia para todo esse território chamado Rio Grande do Sul, que é mostrar para o Brasil o que a gente produz aqui, que é internacionalizar isso através das relações humanas. Tem uma dimensão simbólica, que é o fomento, o desenvolvimento da produção, então garantir que os filmes aconteçam, sejam feitos, e aí com isso os editais públicos, os programas de empréstimo de equipamento, coisas que a gente está bolando para o ano de 2020. A preservação e a memória desse material simbólico, né, tudo aquilo que já foi feito em termos de cinematografia nesse estado. O Rio Grande do Sul ele é pioneiro no Brasil na cinematografia narrativa. Os primeiros filmes com histórias sendo contadas foram feitos aqui no nosso estado, antes do Brasil inteiro. A gente tem uma história de mais de 100 anos, né, contando histórias. Fora todo o nosso passado narrativo através da literatura, nossa bagagem, a nossa herança, que o romance histórico nos deu, que os nossos grandes autores nos deram. Então, é um estado com o potencial de contar história, com um potencial de produção simbólica, e cuja cinematografia tem um papel muito importante num terceiro eixo que o IECine deve atender, que é a dimensão econômica. O audiovisual hoje no Brasil, ele é uma matriz, não só no Brasil, no mundo, né? A indústria cultural hoje no mundo ela é muito significativa em termos de números, de valores, né? De empregos que ela gera, de renda que ela movimenta. Para vocês terem uma ideia, a perspectiva da China é que a indústria audiovisual seja a indústria número 1 em 2, 3 anos na China.
Então, eu estou falando de indústria mesmo, né? De uma cadeia produtiva que gera muitos empregos para a feitura de uma obra simbólica, né? De um filme, ou de um jogo eletrônico, ou de um curta-metragem, ou de uma websérie, de todos esses produtos que a cadeia audiovisual gera, produz, né? E então, o Rio Grande do Sul, hoje, nós não temos números específicos sobre o audiovisual, mas nós temos números sobre a indústria cultural. E, na indústria cultural, nós sabemos que o audiovisual é o protagonista, é o que movimenta os maiores montantes de recursos, né? Justamente por ser uma produção que exige muita gente envolvida, ele exige também recursos para poder contratar, pagar essas pessoas todas que estão na cadeia produtiva. Então, hoje, a indústria cultural do Estado do Rio Grande do Sul, ela gera mais empregos do que a indústria calçadista, que já foi uma indústria referencial. Ela gera a mesma quantidade de empregos do que toda a construção civil do Estado. E com investimento, com o mesmo investimento, a gente distribui muito melhor a renda no setor cultural do que no setor construtivo, por exemplo, na construção civil, que concentra muito a renda, né? Então, está dentro da economia do futuro, das novas profissões que estão vindo aí, que não vão ser substituídas, porque as pessoas, elas cada dia mais estão ligadas à linguagem audiovisual, através dos seus celulares, dos computadores, dos aplicativos eletrônicos. E tudo isso a gente tem que trazer para a realidade do povo gaúcho, é um desafio que a gente tem. Tá certo. Moça, vamos falar, então, já que o Clube de Cultura está passando por um período de efervescência cultural, realmente. Ontem eu estive lá e tinha várias pessoas na exposição do Jorge Aguiar. Vamos ver assim, essas vaquinhas que vocês pretendem fazer para arrumar um auditório, essas coisas que vocês estão planejando. Sim, no ano passado, em função de que o nosso auditório, que ele estava há um bom tempo fechado, em função de que estava começando a ficar deteriorado o espaço físico, a gente pensou em recuperar esse espaço. Porém, como não sei se as pessoas sabem, o Clube de Cultura ele não percebe nenhuma verba governamental, seja municipal, estadual ou federal. Ele vive praticamente das suas fontes, basicamente do espaço que a gente aluga para o bar, né, por bar-restaurante, e alguma contribuição que algumas pessoas, alguns sócios, né, passam essa grana, mas é muito pouco. Então, a gente pensou de fazer um crowdfunding, uma vaquinha eletrônica, né, para a gente poder recuperar esse espaço e colocar ele de novo na cena gaúcha. Então, a gente procurou a plataforma Apoia-se, que foram muito prestativos para nós, nos orientaram como é que a gente deveria fazer, e a gente optou por fazer essa vaquinha eletrônica para poder resgatar esse espaço. E também, se a pessoa não quiser contribuir para a recuperação desse espaço, pode também, mensalmente, contribuir com o valor que ela achar necessário ou possível, para a gente arcar com as despesas cotidianas que a gente tem, assim, basicamente equipamento de som, alguma coisa que a gente precisa de pequena infraestrutura. Então, a gente optou, a gente está batalhando por essa captação dessa verba. Não está muito fácil, porque a gente está num período assim, um tanto quanto difícil economicamente para todo mundo. E essas plataformas elas são muito utilizadas por muita gente que quer produzir os seus trabalhos culturais. Mas a gente está insistindo e a gente espera que, nesse ano, a gente consiga colocar esse espaço, porque esse ano o Clube de Cultura está fazendo 70 anos, agora em maio. A gente já está já montando uma programação para esse ano, para comemorar esses 70 anos. E a gente espera que a gente consiga realmente botar esse espaço de novo na cena porto-alegrense. Zeca, o IECine tem vários editais, né?
poderias falar sobre eles? O IECine, em conjunto com o Sistema Procultura, com o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, são editais da Secretaria de Estado da Cultura, que o IECine ajuda a elaborar junto com as entidades de classe, ouvindo cineastas, né? Então, esse ano foram lançados 3 editais que tocam, de alguma maneira, a cadeia audiovisual. Que foi um edital feito em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual, com a Ancine, um edital que foi desenvolvido há mais de anos, 3, 4 anos atrás, e que esse ano nós conseguimos colocar na rua, ainda no ano de 2019, que foi um edital grande de 7 milhões, ele encerrou em novembro. Foram 103 projetos inscritos, desses 103 serão 20 contemplados, e ao todo são 7 milhões de reais distribuídos entre 20 projetos. Também agora, no mês de novembro, nós encerramos o edital FAC Movimento, que é um edital para várias áreas culturais, todas elas, e que contempla também o audiovisual, mas aí para projetos, não exatamente para a feitura de filmes, mas sim para circulação e preservação do patrimônio audiovisual. E agora nós estamos com um edital aberto, que é um edital feito em parceria com o Estado argentino de Misiones, cuja capital é Posadas. É um edital inédito no Brasil, visto que sempre esses movimentos de integração internacional, eles são orquestrados pelo Itamaraty ou pela capital federativa. E nós criamos uma maneira de estabelecer uma parceria sem ter que estabelecer um vínculo diplomático, né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo de trabalho composto por técnicos do governo argentino e do governo brasileiro, do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de Misiones, e criamos um texto comum para os 2 países, com o idioma lá publicado em idioma espanhol e aqui publicado em idioma português, mas com as mesmas regras, e prevendo que cada edital, ou seja, o edital do Rio Grande do Sul e o edital da Argentina, contemplem realizadores do outro país nas equipes. Então, cada projeto brasileiro tem que ter um mínimo de 2 argentinos. Intercâmbio mesmo, um intercâmbio. E cada projeto argentino tem que ter um mínimo de 2 realizadores do Rio Grande do Sul. Os realizadores do Rio Grande do Sul têm que estar vinculados, filiados à APTC, Associação de Profissionais e Técnicos, que foi uma maneira que a gente encontrou de fortalecer os sindicatos, né, que lutam pela classe cinematográfica, que são os responsáveis a longo prazo pelas políticas públicas, porque a resposta para esses sindicatos que a gente dá são os editais, são as ações políticas cinematográficas, né? Então, foi uma maneira que a gente encontrou de fortalecer o sindicato de lá e o sindicato daqui, dentro de um edital de integração que está disponibilizando R$200 mil do Brasil e $50 mil da Argentina, que seria mais ou menos R$200 mil, um total de 400 mil para 8 projetos. Então, vão ser 4 projetos daqui e 4 projetos de lá. Esse edital está aberto. Ele está aberto até o dia 31 de março. As pessoas encontram o link, o texto do edital, as regras todas lá no link do www.procultura.rs.gov.br. E tem um nome esse edital? Edital Audiovisual Entre Fronteiras. Entre Fronteiras. E ele contempla 4 eixos temáticos também. Então, é para a gente também pensar em questões que sejam comuns aos 2 países. Então, tem o eixo temático das missões jesuíticas, tem o eixo temático das culturas guaranis, tem o eixo temático dos rios e das culturas de fronteira. Então, a pessoa pode escolher qualquer um desses caminhos. Mozart, a gente sabe que Porto Alegre, janeiro, fevereiro, não fica com aquele movimento todo, né? Mas o Clube de Cultura está com uma programação intensa para janeiro. Sim, essa semana mesmo, agora, quarta e quinta-feira, quarta-feira nós vamos ter um show com o Mário Falcão e o uruguaio Sebastián Santos. Eles vão fazer um show. E no outro dia, desculpa, isso é na quinta-feira. E na sexta-feira vai ter um show homenagem ao compositor e músico Alexandre Vieira, que faleceu agora há pouco tempo, em novembro, que era um grande parceiro nosso. E vai ter um show coletivo com muitos músicos fazendo essa homenagem a ele. E mais adiante, em janeiro, a partir do dia 21, 4 dias, a gente vai... nós vamos sediar, na parte da noite,
os eventos culturais do Fórum das Resistências. A gente está montando já uma programação para isso, uma programação com algum debate em alguma área de coisas culturais, situações da cultura que aconteceu aqui em Porto Alegre, que estava acontecendo, e também com um show relacionado a essas questões. Isso vai acontecer agora em janeiro. E depois, em fevereiro, a gente está já com alguma programação, ainda não está bem fechada, mas eu acho que Porto Alegre está mudando assim, nessa questão. Há mais ou menos 15, 20 anos atrás, Porto Alegre ficava assim, deserto no verão. Hoje já não é mais isso. Hoje já Porto Alegre já está tendo bastante coisas assim culturais, principalmente no meio da semana. No final de semana até nem tanto, mas o pessoal ainda costuma ir para a praia, né? Mas assim mesmo ainda tem bastante coisa, tem bastante lugares para ir, tem bastante programação, inclusive gratuita, né? Coisa que lá no Clube de Cultura basicamente a gente faz, quase tudo é gratuito. Então, vou lembrar, tem uma exposição maravilhosa que está acontecendo no Iberê Camargo, que você pode visitar de quarta a domingo, sobre o Grupo de Bagé. Um tema assim, interessantíssimo, de quatro artistas, e um deles era o Carlos Scliar, judeu, comunista, sim, maravilhoso, que se alistou ao exército e foi lá na Segunda Guerra Mundial lutar contra o nazismo, né? E lá, como desenhista, se torna, deixa um trabalho de desenho sobre os bastidores da guerra, assim, a observação do ser humano e do comportamento humano, um trabalho maravilhoso, e também vai ser o calculista dos canhões da artilharia brasileira. A família Scliar é uma família assim, extremamente importante na cultura gaúcha. E no Clube de Cultura, o auditório lá do Clube de Cultura tem o nome da Scliar, né? Que era tio do mais, talvez o mais conhecido deles ultimamente, que é o Moacir Scliar. Mas a família toda dos Scliars frequentava o Clube de Cultura e é uma família assim que persistiu muito nessa questão cultural aqui no estado. E é importante, convido vocês a verem essa exposição, porque o Carlos Scliar era maravilhoso. É a raiz, é a matriz nasceu em Santa Maria, mas ele vai para Bagé. Uma boa dica. E vai e diz para os meninos assim, olha, vocês querem fazer arte? A arte não tem sentido se não tiver um valor social, se não contribuir com a construção social da sociedade, se não olhar para as nossas mazelas, para os nossos problemas. E graças a isso, a esse porquê fazer arte, né, para transformar o mundo, é que a gente vai ter esse legado desses 4 artistas que depois, durante a vida, vão fazer uma leitura muito significativa do Brasil, com um olhar crítico, também, às vezes, com muita metáfora durante a ditadura, para poder falar sobre o país. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou entrar naquele nosso assunto, carnaval. Isso é bom. Carnaval. Eu conheci o Zeca Brito na Maria do Bairro. Como é que está a Maria do Bairro? Tá bem. O Maria do Bairro, ele é um bloco, ele é como aquela plantinha do deserto, assim, que durante o inverno ele desaparece. Aí quando vem o calor, ele brota de novo. E ele é um bloco de livre apropriação. Então eu não sei como é que ele está, se ele está grande, se ele está pequeno, no dia que a gente descobre. Mas ele está sempre cheio de gente. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Uma multidão. E tu tem assim, dias que vai sair? Olha, parece que o Maria do Bairro esse ano vai ser depois do Carnaval. Vai ser, acho que dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso. Ah, que ótimo. E vai sair ou vai ficar? Vai sair, mas não vai ser na Cidade Baixa. Ah, tá. Não vai ser no Centro Histórico. Ah, no Centro Histórico. Vai ser no Mas Centro que Histórico. ponto do Centro Histórico? Provavelmente na Praça da Alfândega. Saindo na Praça legal. da Alfândega, indo em direção à Praça do Museu do Trabalho, pela Rua 7, provavelmente. Tá, certo. A gente está Eu conheço esse trajeto. Interessante. Porque a rua do Maria do Bairro é a Rua Sofia Veloso. Mas eu acho que o Maria do Bairro, até voltar para Sofia Veloso, vai levar um tempo ainda. Por quê? Porque nos últimos 3, 4 anos,
houve uma mercantilização do carnaval, um excesso Fecharam a na rua, Cidade Baixa. botaram E isso grades e botaram tudo. aquele ventilador da escola horrível, Não, aquela coisa aquelas horrorosa. paredes da escola também para entrar o número X de pessoas. E e não criaram mais. uma padronização equivocada do carnaval de rua, criaram um trauma no bairro Sim, da Cidade Baixa, os exatamente. moradores que não gostam de carnaval, e isso fez com que, de alguma maneira, isso se canalizasse no bloco mais antigo, que era o Maria do Bairro. Então, muita gente entende que o Maria do Bairro é responsável por aquilo, que é uma grande narrativa falsa, uma grande fake news. O Maria do Bairro sempre foi contra aquilo tudo, queria era a diversidade, não a padronização. Então, a gente vai dar um tempo da Cidade Baixa, talvez esse tempo leve. O ano passado a gente já saiu do miolo e foi para a Praça Garibaldi, e esse ano a gente vai fazer um experimento no centro de Porto Alegre, que eu acho que também é uma área que precisa ser revitalizada, que precisa ser humanizada. Nos finais de semana o centro fica abandonado. Tem o bloco ali do Passarinho, né? Passarinho do Mário tem feito Passarinho isso. do Mário, que sai da Casa Mário de Quintana. Então a gente vai estar, não sei se exatamente no dia 8, a gente ainda está em negociação com a prefeitura. A gente procura. A gente sabe que a gente vai estar junto com o Império da Lã, vão ser os dois blocos que vão sair no mesmo o dia. Boca a Boca funciona. Não, sempre funciona no Carnaval. Moça, e assim, tá, janeiro e fevereiro vocês estão articulados. E o que mais teria assim, em termos de programação para divulgar para as pessoas? Na realidade, assim, basicamente o Clube de Cultura ele funciona da seguinte maneira: as pessoas ou as entidades culturais elas solicitam espaço para fazer a sua atividade. A gente entra com suporte técnico, né, basicamente. E, então, a gente acolhe muitas atividades. A gente propõe também, mas, basicamente, formação, cursos, assim, a gente faz. A galeria está lotada até dezembro desse ano. Já está com exposições até dezembro do ano. Exatamente. A galeria André Paulo Frank, ela está com já tomada toda a sua agenda, mas a gente também estendeu essa questão da galeria nas paredes laterais do corredor e da entrada do hall. A gente também pode ser utilizada. Agora, como eu estava falando nessa atividade aí que vai ter em janeiro do Fórum das Resistências, esse espaço vai ser utilizado. Mas assim, o que eu estava querendo dizer é que assim, o Clube de Cultura, através do Facebook, direções todas. A gente tem ali um material onde a pessoa pode se inscrever, né, que é um formulário eletrônico. A pessoa preenche esse formulário explicando o que quer fazer, quando quer fazer, né? E a gente, basicamente, na segunda-feira, algumas pessoas lá do Clube de Cultura, relacionadas à direção, a gente se reúne e a gente acolhe essas demandas, vê o que é possível fazer, se de repente o nosso espaço permite, tanto na questão física, como também, digamos, com a identidade cultural do Clube de Cultura. E, então, a gente vai montando essa programação conforme vai chegando essas demandas. A gente também, nesse ano, a gente vai programar alguns cursos de formação. Formação de quê? Formação, basicamente, cultural e social. Sim. A gente está com essa ideia. A gente já fez, um tempo atrás, um curso que foi muito bacana sobre a questão, baseado num livro, que era sobre a questão da ecologia vista pelos parâmetros de Marx, do marxismo. Sim. A gente fez isso. E esse ano a gente tem outras ideias de fazer outros temas, mas também tem aquela outra opção de se solicitar o espaço para fazer as atividades. E no ano passado a gente teve muita atividade. Basicamente, assim,
não teve nenhuma semana onde não tinha menos de 3 ou 4 atividades acontecendo durante a semana. Eu acho importante tu passares o endereço, o telefone, Face, para as pessoas, porque tem muita gente que está chegando em Porto Alegre e não conhece. A gente sabe que é uma referência do Bonfim, mas tem gente que não sabe. Bom, o espaço físico do Bonfim, do Clube de Cultura, fica no bairro Bonfim, na rua Ramiro Barcelos, no número 1853. A gente não tem telefone, basicamente são os telefones pessoais. Queres dar o teu telefone? Posso dar. Claro, meu telefone é 99 7678 970. Repete, bem devagar. 99 7678 970. Ótimo. E também as pessoas podem acessar esse formulário eletrônico pelo Facebook do Clube de Cultura. Clica ali em publicações, abre aquele formulário, preenche, a gente vai, na medida E como é que é o possível, Facebook atender. do Clube de Cultura? Clube de Cultura. Clube de Cultura mesmo, tá. Isso. E a gente está já com uma série de atividades já sendo preparada já para fevereiro, março, abril em diante. E a gente está montando uma atividade o ano todo, como eu estava dizendo antes, para os 70 anos do Clube de Cultura. Coincidentemente também, me veio agora à memória que esse ano também a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, também faz 70 anos. E a inauguração do Clube de Cultura foi com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Que bonito, né? A Elis Regina também cantou lá. Que ótimas referências, né? Zeca, agora tu estás ocupado, tu tem esse cargo, tu tem que desenvolver um trabalho, mas os teus projetos cinematográficos como estão? Então, quando eu assumi esse cargo em agosto, eu estava lançando Legalidade e eu, durante os últimos 2 anos, trabalhei em 2 documentários que estão prontos em finalização. Sim. Um deles eu vou lançar agora, em fevereiro, no Festival de Punta del Este. E se chama 30 Povos. É um documentário que eu fiz para o canal Curta, que é um canal de documentários, de conteúdo histórico, cultural. E ele é sobre o passado jesuítico guarani, que resultou no barroco jesuítico guarani, um período artístico, cultural. E é um filme de reminiscências, de ruínas, de memória oral nesse território, Paraguai, Argentina e Brasil, que tenta contar um pouco dessa história e do que sobrou de legado artístico, de legado arquitetônico, de estatuário, de pintura, desse período histórico. Sim. E também do encontro cultural, dos elementos que fazem parte da gastronomia, dos usos e costumes, a erva mate, os cítricos, elementos que são resultado da confluência, do encontro das culturas guaranis com o processo de colonização liderado pelos jesuítas. Que ótimo que tu continuaste fazendo cinema. Então, que eu já tinha feito, já estava pronto, então estava em processo de finalização. E eu estou com um outro filme que eu fiz durante o ano de 2016 sobre as ocupações nas escolas, que está filmado e que está num processo de montagem. Então, eu saio do IECine às 6 horas, das 6 às 9 eu vou para a ilha de edição, às vezes fico... Então, eu continuo... Para mim, é muito importante manter o hábito, a caneta, né, a escrita cinematográfica. Acho que o realizador ele precisa disso, é onde a gente se alimenta, né? Agora, o que eu não posso, nesse momento, é pleitear os recursos públicos que, sim, estão aí abertos nos editais para que todos participem. Então, é menos uns, eu estou fora do páreo, então está mais fácil. Aí, pessoal. Moza, o que ficou de fora que eu esqueci, que eu não te perguntei, o que tu acha importante falar do Clube de Cultura? Olha, eu acho que uma coisa que nós não comentamos e eu gostaria de tocar nesse assunto, que para nós é muito relevante, são as parcerias que a gente está tendo no Clube de Cultura. Uma parceria que vem acontecendo, eu acho que já fazem 3 anos, que foi uma parceria que a gente fez com o Museu
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também junto com os Arquivistas Sem Fronteiras, que se agregaram um pouquinho depois, que está sendo levantado toda a memória do Clube de Cultura, documentos, fotos, cartazes, atas e uma série de coisas. O pessoal está fazendo higienização, está fazendo todo esse processo de recuperação desse material, que muito desse material vai ser usado, talvez esse ano já, que um parceiro nosso, outro parceiro, que é o César Dorfman, que é um arquiteto, que agora está aposentado, e ele está escrevendo um livro contando muita coisa que ele sabe que a família, outra família importante no Clube de Cultura, a família Dorfman, que ele conviveu muito tempo no Clube de Cultura, então ele vai fazer esse livro sobre o clube, e esse material que o Museu da URGS e os Arquivistas Sem Fronteiras estão fazendo, o César já está entrando em contato com esse pessoal, olhando esse material, tudo, e possivelmente esse livro deve sair, o César falou que possivelmente esse ano sai esse livro. Outra parceria importante que a gente tem é um coletivo. A gente gosta muito de trabalhar com coletivos. Um dos coletivos importantes que tem no Clube de Cultura é o coletivo A Cidade que Queremos, que são pessoas das mais amplas áreas possíveis, né, abordando questões relativas a Porto Alegre. A gente faz muito trabalho junto, inclusive nesse fórum das resistências, a gente vai estar trabalhando bem próximo a eles e eles a nós, e a gente está organizando toda essa questão do fórum, e eles são uns parceiros formidáveis, e a gente está procurando mais parcerias. Agora, eu entrei em contato com o pessoal relativo à Associação Brasileira de Geografia, que eles também estão interessados em fazer essa parceria. Outra parceria que a gente tem também com o Planetário da Universidade, que o Planetário tem uma ideia de trabalhar a cultura, fugindo um pouco dessa questão da astronomia, né, coisa que eles fazem, mas eles também querem ampliar o leque, e a gente está fazendo uma parceria já, e está muito legal também. E a gente está super aberto assim, a vários coletivos, parcerias, porque a gente pode trabalhar junto e trabalhar a cultura de uma maneira bem ampla, bem diversificada. E isso é uma coisa muito importante para nós. Assim. Que ótimo. Zeca, o que tu quer falar mais sobre o IECine, sobre a tua carreira, como é que está? Ela adorou falar sobre o IECine. O IECine, esse ano, ele vai apresentar alguns projetos que nós preparamos no final do ano passado, e que conseguimos recurso através de emendas parlamentares. Então, aproveito também o espaço para poder agradecer aos deputados e senadores que entenderam que o Estado vive um momento de escassez orçamentária e que, para a gente poder garantir as políticas públicas, era necessário uma participação federativa, e foi o que aconteceu. Então, eu agradeço aqui publicamente, então, os dois deputados, aliás, os dois senadores e o deputado federal que entraram no projeto. Pode dar o nome das pessoas. Restauro da Cinemateca Paulo Amorim. Então, nós recebemos 200 mil, vamos receber em 2020, não recebemos ainda, estamos em processo de elaboração dos projetos, mas já foi aprovado no orçamento de 2019, então, para o ano de 2020, nós vamos receber R$200 mil do senador Heinz para a reforma da sala Norberto Lubisco, nós vamos receber 150 mil do senador Lazier Martins e 100 mil do deputado Pompeu de Matos para a reforma da sala Paulo Amorim, para a compra do DCP, da digitalização da sala, dos equipamentos de som 5.1. Nós conquistamos com a deputada Maria do Rosário um recurso de 250 mil para a execução em 2020 de um programa de formação para cineastas negros, projeto elaborado com a Camila de Moraes, que a gente conversou, Sim. com curadoria dela.
que vai formar 150 cineastas negros, um recurso que vai vir da Fundação Palmares. Isso vai ser em nível de Brasil. Não, no No Rio Rio Grande Grande do do Sul. Sul, 150. 150, Maravilha. 150 cineastas do Rio Grande do Sul. Que ótimo. São 6 meses Sim. de imersão cinematográfica, com 5 professores de notório saber, os professores todos negros também. Então, é digamos que uma maneira da gente... O que a gente percebeu, olhando todo o fomento da produção cinematográfica no Estado, que nós não tínhamos, em 33 anos, contemplado nenhum projeto de diretor ou diretora negra com recurso público. Sendo que o Estado do Rio Grande do Sul tem, por exemplo, a Camila de Moraes, que é a segunda diretora negra na história do Brasil a dirigir um longa-metragem, O Caso do Homem Errado, filme que ela fez sem recurso público. Então, nós criamos um programa que a deputada Maria do Rosário achou pertinente, e hoje nós estamos criamos no Instituto também um conselho de ações afirmativas. Também nós vamos estar e vamos executar em 2020 o programa Cinema Negro em Ação. Ótimo. Que vai tentar reconstruir essa história, né, da cinematografia gaúcha. Nós vamos estar também com um projeto em parceria com o deputado... Parceria não, com emenda parlamentar do deputado Sanderson, que se chama Primavera Gaúcha, que é um programa de internacionalização da nossa cinematografia, então um recurso de R$300 mil que nós vamos receber para levar os filmes gaúchos para outros países, poder levar os realizadores para os festivais que eles são selecionados, poder também ter um recurso para publicação em memória. Então, nós vamos ter um portal do cinema gaúcho que está sendo elaborado, algumas publicações comemorativas aos 35 anos da PTC, aos 33 anos do IECine, trazendo tudo aquilo que foi fomentado, um pouco da memória da produção que foi feita. Isso tudo dentro desse programa Primavera Gaúcha. E também recebemos da deputada Fernanda Melchiona uma emenda significativa de R$350 mil. Não recebemos, foi destinado, né? Vamos receber de acordo com os trâmites, para a criação do Laboratório IECine, que é um espaço que nós queremos ter na Casa de Cultura, com ilha de edição, com câmeras, com microfones, que possam ser ofertados à comunidade gaúcha para a realização de filmes. Bom, eu quero agradecer a presença do Mozart Dutra, do Zeca Brito. Foi um programa muito interessante. Acredito que a gente rendeu bastante, né? E nosso próximo encontro nós estaremos com a Reginete Brito, que é bispo. Reginete Bispo, que é cientista política, é senadora suplente e ela é coordenadora de um grupo de mulheres negras. Até lá, então, até terça-feira próxima. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Valeu. A gente rendeu bastante, né? E nosso próximo encontro nós estaremos com a Reginete Brito, que é bispo, Reginete Bispo, que é cientista política, é senadora suplente e ela é coordenadora de um grupo de mulheres negras. Até lá, então. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Negro do beiço coveiro tem o pé aparentado.